precioso, a qual estaremos aqui ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Senhor Deus, que penetra, Senhor Deus, nas juntas, nas medulas, a Tua palavra, Senhor Deus, que vai aonde o homem não pode ir, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós entregamos mais uma vez nas Tuas mãos o Teu filho, Senhor Deus, o pastor Nelson, que está com essa grande incumbência, Senhor Deus, de ministrar a Tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, já tem falado no coração do Teu filho, Senhor, já tem falado, Senhor, colocado palavras, a qual, Senhor Deus, o Senhor quer falar com a Tua igreja nesta noite. Assim nós oramos, Senhor, e entregamos nas Tuas mãos o Teu filho, Senhor, usa como Tu queres nesta noite, Senhor. Nós oramos, Senhor, e somos gratos a Ti por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aproveitando o ensejo que você já está de pé, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, o capítulo 9, apenas o versículo 4. Os irmãos poderão tomar assento. João 9, verso 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Podemos tomar assento nesta noite. Graças a Deus, eu me sinto alegre em retornar a essa tribuna, a esse púlpito, rever irmãos e amigos, Arthur, Marco Aurélio, Gilvan, Pastor Sérgio. Pastor Sérgio é novo, a gente foi jovem junto. E sabe qual a alegria de um baixinho, né? Quando vê um menor. Sabe que isso aqui, Serginho mora no nosso coração, homem de Deus, amigo, Pastor José Joaquim, está lá com a gente, está lá trabalhando. Foi importado. Não foi eu não, hein? Mas a gente fica feliz. Me sinto honrado, sempre que eu venho aqui, eu posso dizer que aqui é minha casa, nem pela amizade, não só pelo compromisso, mas por amigos que Deus permitiu fazermos aqui. Também fiquei muito feliz com o convite de poder estar ministrando a palavra de Deus, num tema não muito fácil. Eu sei que muitos pregadores da atualidade hoje, ainda mais no campo de Madureira, não tem muita animação para pregar em culto de missão, porque a festa de missão é a festa menos cooperada. Não fica triste não, tá? Lá na Vidal é a mesma coisa. É só o povo de casa e olhe lá. Aqui tá cheio. Aqui tá cheio. Ano passado eu preguei no pastor Josimar aqui no Mato Alto. Não tinha ninguém. Ele estava triste, ele convidou 20 igrejas. Foram 3 crentes de fora. Falei, pastor, botei no colo, consolei. Fica tranquilo, pastor, obra de Deus. A gente não... Deus, ele trouxe você para tratar com você hoje aqui. Deus já tem falado ao nosso coração. Diácono veio aqui, trouxe a palavra tremenda, testemunho do que Deus faz. O pastor trouxe a palavra aqui. Tudo que Deus tem feito aqui hoje, nesta noite, é um tratamento para nós. Lendo esse versículo, estudando esse tema, pedindo a Deus a revelação de uma palavra, eu comecei a me incomodar. Porque no sentido literal, Jesus queria dizer o seguinte: eu vou trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. E quando ele se referia à noite, ele não queria dizer do período noturno, ele queria dizer da morte. Transliterando, ele quer dizer: eu vou trabalhar enquanto eu tenho vida, eu vou trabalhar enquanto eu tenho saúde, eu vou trabalhar enquanto eu tenho vigor, eu vou trabalhar enquanto eu tenho potencial para trabalhar, porque vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer mais nada. Existe um adágio no meio do povo evangélico, que alguns dizem, não, quando eu aposentar. Quando você aposentar, você não vai fazer mais nada não, é difícil. Você pode até fazer alguma coisa, mas você vai estar cansado, você não vai conseguir subir e descer. Tu não vai ter força para evangelizar na rua.
para passar a madrugada fazendo alguma coisa. E me chamou a atenção isso. A igreja, lamentavelmente, tem sido envolvida por um sistema atual do evangelho contemporâneo que está nos mudando alguns paradigmas nossos e nos limitando no perímetro da igreja. Eu tenho 40 anos de idade e quando eu vim para Jesus, o referencial que eu tinha era de homens e mulheres que trabalhavam. Era de uma juventude que o resultado da festa dos jovens eram almas. Era de uma igreja que fazia aniversário e a prova de que Deus estava confirmando a existência daquela igreja era vidas serem salvas. Ah, mas o irmão é saudosista demais. O tempo mudou. Nós mudamos, mas o evangelho não mudou e Deus não mudou. O propósito de Deus continua sendo o mesmo. Adolescente, quando você canta, quando você louva, não é para que ninguém veja a tua linda voz, é para que um pecador que entrou e sentou lá no banco seja impactado pelo que sai da sua boca. Aleluia! Levita, quando você adora, quando você impõe uma nota aqui na flauta, no clarinete, na bateria, em qualquer lugar, na corda, é para que alguém venha ser tocado, impactado. Aqui é no hospital. Aleluia! Trabalhemos enquanto é dia. E o convite para o trabalho é doloroso, porque requer um monte de coisa. Requer renúncia. Requer abrir mão do meu entretenimento. E o sistema predominante faz de tudo para você não sair da zona de conforto. Ele te prende com as redes sociais. Te prende com o sinal de Wi-Fi. Hoje, como você quer chegar no lugar, quer saber se tem Wi-Fi, quer saber a senha. Pastor, aqui tem Wi-Fi na sua igreja? Se tiver, eu vou para lá congregar. Ei, você vem para cá para cultuar, não é para ficar navegando. O convite para o trabalho não está restrito ao líder de missão ou de evangelismo. O convite para o trabalho não é algo para o ministério da igreja, mas é para mim como igreja. Independente de eu ser um porteiro, de eu ser um membro, eu preciso ter na minha consciência que o Senhor me salvou para trabalhar na seara. O meu trabalho não é um pagamento da minha salvação, mas o meu trabalho é uma gratidão pelo que Ele fez na cruz. Você consegue entender isso? Aleluia! A igreja, 4 pilares regem a igreja. Para que fomos chamados? Para que o Deus estabeleceu uma catedral aqui no Morro São José? Para quê? Foi para tirar foto? Não. Foi para fincar aqui uma bandeira e dizer para Satanás que o Senhor edificou aqui uma casa, uma igreja, e que as portas do inferno não vão prevalecer. É que o Senhor estabeleceu aqui um pronto-socorro, um lugar onde o perdido tem que entrar. E a igreja ela tem que adorar. Ela tem que trabalhar com educação, ela tem que ensinar. A igreja, ela tem que orar, ela tem que interceder. E a igreja ela tem a obrigação de evangelizar. O convite para o trabalho é uma ordem, não é um vem se quiser, está no imperativo. O ide está conjugado no imperativo. Ide e pregai. O trabalho, irmão, volta a repetir. Talvez você não alcançou. Não é uma obrigação da irmã do círculo de oração somente, ou da irmã da visita. Todos nós, crentes, conscientes, convertidos, temos
temos que trazer conosco um incômodo. O que é que eu tenho feito para Jesus? Para quem eu tenho falado do amor de Jesus? Será que eu consigo falar do amor de Cristo para o meu colega de sala de aula? Será que eu consigo falar do amor de Cristo para o meu professor? Será que eu consigo falar do amor de Cristo para o meu patrão, para o meu subalterno no trabalho, no quartel? Onde quer que seja, eu preciso falar do amor de Cristo, como Paulo orientou a Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo, não cesse de pregar. Aleluia! Ciro Chances de Borges escreveu um livro, uma referência do apóstolo Paulo, dizendo: se Paulo estivesse aqui hoje pregando, como é que seria? Um livro que ganhou o prêmio da Beck. Se você puder comprar, compre esse livro. O autor é Ciro Chances de Borges, do evangelho que Paulo não pregaria. E quando você vai lendo, você vai sentindo uma tristeza, porque você vê o que você tem feito. E eu quero dizer para vocês uma coisa: talvez uma geração que está aqui nesta noite não é tão culpada disso, porque a geração, ela não viu o que você viu, o que eu vi. Ela não contemplou uma igreja que marcha com fé. Ela não contemplou uma igreja que bota os pés na estrada e vê Deus atuar. Irmãos, Deus não vai atuar simples e meramente pelo que eu faço. O meu obedecer vai gerar uma atuação de Deus. Entenda isso. Enquanto eu não faço nada, eu cruzo meus braços, Deus também, Ele retém algo sobre a minha vida. Mas quando eu começo a trabalhar aqui, Deus começa a mover em outros lugares. Você se envolve na obra de Deus, Deus se envolve lá no teu trabalho. Você se envolve na obra de Deus, Deus se envolve e usa outra pessoa para falar do evangelho para o teu marido, para tua esposa, para o teu filho. É porque você está envolvido na obra de Deus. Aleluia! E nesse livro ele vem dizendo que ele faz uma referência, uma introdução ao livro de Paulo chegando no aeroporto. E os irmãos fazendo um estardalhaço, botando placa, faixa: Paulo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E ele começa, e ele abre a Bíblia no aeroporto e começa a pregar para os irmãos, dizendo que não era aquilo que ele queria. Não era aquilo que ele havia escrito no livro de Tiago para os obreiros. Não era assim que ele havia orientado a igreja de Éfeso. E o livro discorre cada coisa que não cabe dentro do sermão que Deus nos deu. Mas quando eu falo de 4 pilares, eu ressalto o evangelismo, o trabalho missionário. Ei, foi dito aqui que se você está aqui hoje é porque alguém foi até você e falou do amor de Cristo. Filho de crente não é crentinho. Tua mãe tem investido ensinamento em você, seu pai tem sido uma referência para você e tem falado do amor de Cristo para você. A palavra, ela é impactante. A palavra, ela diz dela própria que ela penetra na divisão da alma com o espírito. Ela discerne o sentimento, discerne a intenção. Porém, essa tal palavra, ela precisa ser anunciada. Precisa que você vá ao pé do ouvido de alguém e coloque nela sede, produza sede para essa pessoa ao falar do amor de Jesus. Trabalhemos enquanto é dia. E eu não posso deixar de falar de trabalho sem falar de Paulo. Paulo é uma referência de trabalho. Paulo é uma referência de missão. Mas Romanos 10, verso 14 fala: como converterão se não há quem pregue? Como alguém vai ouvir se eu não falo? Se eu estou cerceando o outro o direito que ele foi dado de ouvir o evangelho? É um chamado para a última hora. Minha irmã, meu irmão, vou falar outra coisa. Não vale o que eu ouço, vale o que eu decido a partir de que ouço. Deus nos reúne nesta conferência de missão para nos trazer uma reflexão. O que é que eu tenho feito? O que é que eu preciso fazer a partir de agora? Pastor Sérgio, o que eu posso fazer? Eu quero falar do amor de Jesus, me dá uma orientação.
Irmão Arthur, eu quero contribuir com missão, mas não só financeira. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que dá o GAN, achando que o GAN substitui o trabalho. Não. O GAN é uma das funções. Um grupo de apoio missionário, que é a parte financeira, não substitui o teu trabalho. Já ouvi dizer, não, já estou dando GAN. Já dei meu GAN. Sabe quanto é meu GAN? Eu não tenho noção. Não fazer mais nada não. Não tem preço você trazer alguém às lágrimas e falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Não tem preço. Quando eu falo de Paulo, eu quero me referir a um homem que para o judeu todos poderiam ter aquele privilégio, mas menos Paulo. E em Atos 9, Deus dá uma missão a um discípulo chamado Ananias. Vá à rua chamada direita, e você vai encontrar lá um homem, Saulo de Tarso. Vá lá, porque ele é um vaso escolhido. Tenho separado ele para a obra. Em primeira instância, Ananias deve ter falado: meu Deus, que missão difícil, eu não vou lá não. Logo, Saulo, que mata, que recebe carta para tirar a vida, para destruir, que tem perseguido, tem entrado em casas. Mas é esse aí, é esse que eu vou levantar. Irmãos, nos dias de hoje, o que você está vendo, Deus convertendo algumas vidas, indo nos presídios, resgatando alguns homens e mulheres, levantando e colocando em lugares separados para príncipes e princesas. Isso é resultado da graça de Deus. E acima de tudo, resultado de que se eu não faço, eu não sou insubstituível. De que se eu não vou, Deus levanta outro. Aleluia. De que se eu abro mão do meu chamado, Deus não conta com o meu favor, Ele conta comigo, mas não com a minha esmola. Louvado seja Deus. Ele vai lá e tira alguém que para a sociedade não valia nada, que para a sociedade estava entregue aos farrapos e imundície. Restaura, dá um banho de sangue, lava o homem, limpa do pecado, aleluia, torná-lo honrado, insere ele, reintegra na sociedade e usa aquele homem para a glória dele. Aleluia. A sociedade tem buscado denegrir a igreja, ressalta os pontos negativos, escândalos, mas isso não vai parar o agir de Deus, isso não vai parar o mover de Deus, isso não vai impedir Deus de salvar, de restaurar, de trabalhar no coração aflito. Paulo hoje seria rejeitado pela sociedade, Paulo nos dias de hoje seria rejeitado pela igreja, mas Deus dá a Paulo algumas visões, e a primeira visão é a visão salvadora. Em Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 6, diz a palavra do Senhor assim. Vamos ler a palavra do Senhor para que você reflita comigo. Atos 9, versículo de 1 ao 6. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguma daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizia: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Verso 27 diz assim da palavra do Senhor: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus.
No caminho para Damasco, Jesus se apresenta a Paulo. Quando Jesus se apresenta a alguém, só tem uma alternativa: aleluia, se render ao Senhor. Embora a viagem tivesse outro propósito, Jesus prevaleceu e mudou o destino de Paulo. Visão salvadora. Paulo tinha um propósito: ia matar, ia destruir. Mas quando Jesus entra no caminho, o propósito do homem é mudado. Quando o Senhor tem um plano na vida de alguém, oh aleluia, ele entra e muda a história desse alguém. Aquele alguém ia para um rumo com uma intenção, com um objetivo, mas o Senhor diz: ei, cheguei, basta, eu é quem vou agir agora. Aleluia. Nem Paulo imaginava o que poderia lhe acontecer. Paulo talvez não tivesse noção do que Deus já estava fazendo no coração dele. Paulo talvez não tivesse compreensão de que ele seria alcançado pela graça, pela bondade e pela misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Mas Deus é assim e dá uma visão para Paulo, uma visão salvadora. Presta atenção nesta noite. Se você não tiver uma visão de que Deus tem te levantado, tem te salvo para um propósito específico, o seu tempo é vão, sabia? Aleluia. Você faz parte de um projeto de Deus para a igreja num todo. Porém, Deus tem um chamado específico para a tua vida. Muitos pregadores falam da chamada universal e da chamada específica. Obrigado, pastor. E a Bíblia ressalta isso. Paulo, nessa primeira visão, ele tem a visão salvadora, uma visão que o transformaria. Eu me reporto a Isaías, capítulo 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, ele vê a glória de Deus. Ele fala: ai de mim, porque vou perecendo, porque vi a glória do Senhor, vi a santidade do Altíssimo. E ele começa a olhar para ele e fala: meu Deus, eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, e pega uma tenaz e tira uma brasa do altar e toca em Isaías, e o restaura, e o renova, e o levanta, e o envia para pregar o evangelho. Aleluia. Segunda visão, a visão do chamado missionário. Em Atos 9:10, o Senhor fala para Ananias: olha, ele é para mim um vaso escolhido. Diga comigo: vaso escolhido. Vaso escolhido. Presta atenção, você é para Deus vaso escolhido. Você é para Deus, minha irmã, meu irmão jovem, adolescente, você é vaso escolhido. Talvez você não tenha noção do que Deus tem para fazer por teu intermédio. Mas foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem quis assim. Independente do líder, do pastor, do ministério, se Deus tem algo na sua vida, vai se cumprir. Porque você é vaso escolhido. E quando você faz a leitura de você, logo eu, é você mesmo. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele pegou um vaso de barro e depositou tesouros nele. Foi assim que o Senhor fez com Paulo. E ainda no versículo 12 e 15, diz a palavra do Senhor o seguinte sobre Paulo: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quando males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. Não importava para Deus o que Ananias via, não importava para Deus o que Ananias sabia, ainda que o que ele sabia era verdade. E o que o Senhor queria dizer para ele: Ananias, a partir de hoje eu estou mudando a história deste homem, eu estou mudando o quadro deste homem, e vou levantar este homem e vou usá-lo para a glória do meu nome. Este homem vai arrebanhar multidões, eu preciso dele. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Meninos, homem ou mulher. Terceira visão de Paulo, uma visão orientadora.
sobre a evangelização. E vou pular para Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. O Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse pregar na Ásia e em Betínia, mas queria que ele evangelizasse e fosse pregar o evangelho em toda a Europa. Visão orientadora sobre evangelização. Pai, eu quero trabalhar, esse tema mexeu comigo e a partir de agora o que eu faço? Ei, minha irmã, ei, meu irmão, o Senhor Jesus vai se encarregar de dar uma direção. O Senhor Jesus vai te encarregar de dar uma orientação. Aleluia. Ele sabe aonde você e como você desempenha melhor o teu chamado. Quando eu falo de missão, eu começo a refletir sobre a minha vida. Quando eu vejo alguns vídeos, missão Portas Abertas, eu vejo muito os acontecimentos no continente africano, também na Ásia, onde a perseguição é intensa, e eu começo a chorar comigo mesmo, falo, meu Deus, à medida que você não vai, as coisas perdem o sentido. Missão para alguns tem virado só um tema. Missão para alguns tem sido só uma letra, uma palavra. Mas para aqueles que vão, que abrem mão de tudo, tem sido uma coisa prática. A partir da hora que Paulo recebe uma visão evangelizadora, ele começa a abrir mão de tudo e navegar de acordo com a direção e a orientação de Deus. Ele não começa a andar mais no mapeamento. Hoje tem tantos instrumentos que até inibe alguém que tem chamado. É junta tal, é junta isso, é junta aquilo. Junta tanta coisa que acaba você não vai. É uma questão de estalo. Pregava um missionário nos Estados Unidos, um homem que devotou a Deus a sua vida no campo, e ele foi conduzido à tribuna para pregar. E com seus 80 anos, cansado, ele começa a chorar no púlpito, começa a convocar, e tinha uma multidão de jovens. E ali ele começa a ter um infarto, os irmãos tiram do púlpito, levam para uma sala para que ele pudesse se recuperar. E ele, por meia hora, ele fica ali aguardando, sendo abanado, dão água àquele homem, massageia o seu peito, e quando ele recobre e volta a consciência dele, ele fala, me leva para o púlpito, me leva de novo para o púlpito. Se eu tenho que morrer, eu vou morrer anunciando, e vou morrer despertando alguém para a missão. E ele então é conduzido para uma cadeira, coloca uma cadeira no púlpito, e ele começa a pregar de novo. Naquele dia diz a biografia daquele homem nos Heróis da Fé, aleluia, que muitos jovens vieram até a frente dizendo, eu quero ir. Aquele pastor, dia depois morreu, desceu à sepultura, mas levantou uma multidão de jovens que foi para o campo pregar a palavra de Deus. Aleluia. Ei, tua vida está em primeiro lugar ou em segundo? Declaramos tanto para Deus algumas coisas, mas quando temos que trabalhar, negamos aquilo que declaramos. E eu passo por isso. Não são só os irmãos, não. 2014 está acabando. Quantos evangelismos fizemos? Quantos arlimos fizemos? Quantas cruzadas fizemos? Confesso para os irmãos que 2012 trabalhei muito mais. 2013 trabalhei muito mais. 2014 trabalhei pouquíssimo ou nada. Isso me consome. Os irmãos que estão aqui, que me conhecem, sabem que a gente gosta de ar livre, gosta de cruzada. Mas não é fazer show, não é botar o povo na rua mesmo. Dia 2º domingo de dezembro é dia da Bíblia, uma marcha. Irmão José Joaquim está lá vendo como é que a pegada era intensa. Mas a igreja vai passando por algumas fases, algumas coisas burocráticas, e aquilo vai, parece que é uma anestesia no trabalho. E temos que orar para que Deus venha repreender este mal, porque a igreja está tão voltada para as coisas aqui, terrenas, que a missão nobre da pregação do evangelho vai ficando de canto. Não conseguimos contagiar jovens, adolescentes com esse chamado glorioso. Aleluia. Cantar, tocar,
ser instrumentista, ser levita, ser adorador, ser irmã, chegar aqui bonito, é interessante, mas isso tem que ter um propósito. E quando tem um propósito, acende uma chama no teu coração. Quando você tem propósito, você estuda mais, lê mais, busca mais, se entrega mais, ora mais. Aleluia! Peça ao Senhor: Senhor, me dê uma visão evangelizadora. Me mostra, me desperta, Senhor. Eu preciso trabalhar. Oh, aleluia. Baronesa ficará pequeno quando você entender que você é um trabalhador da seara. Oramos para que Deus levante ceifeiros. Isso mesmo, levante, porque eles estão aqui. Aleluia. Não virão de fora, estão aqui dentro. Ei, ceifeiro, você está aqui em Baronesa. Deus vai te erguer, vai te levantar para fazer a obra dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra nessa noite profética de Deus. Oh, aleluia! Ah, Senhor, traz irmãos. Não, Deus vai levantar você aqui. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Aleluia! Quarta visão de Paulo. Visão encorajadora. Atos, capítulo 18, versículo de número 9 e 10. Aleluias. Paulo recebe uma palavra. É necessário que no trabalho, no labor, na obra, você precisa ter coragem. Você precisa, em alguns momentos, ser tocados por Deus, para que você não pare na caminhada. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quando você se propõe fazer a obra de Deus, você está entregando a sua vida, e você tem uma garantia do Todo-Poderoso. O Deus que te chama, Ele te dá garantias de que é contigo. Ele te dá garantia de que vai pôr palavra na sua boca. Ele te dá garantia de que nenhum mal chegará à tua tenda. Aleluia! Essa palavra serviu de estímulo para Paulo continuar pregando o evangelho, e assim cumpriria sua missão. O encorajamento foi feito com 3 palavras centrais: não temas. Hoje eu fico até assim meditando. Os irmãos têm medo de ir para o culto e dar um tiro. Eu sou nascido e criado aqui no Morro da Caixa d'Água. Há mais ou menos uns 15 anos, a nossa linha de trabalho tem sido aqui no Batô, na comunidade do Ipaze, que a gente foi batizada de Batô, né? Batô. E estamos ali. Hoje ali está reina uma tranquilidade. Alguns irmãos que são mais antigos aqui pegaram dias difíceis aqui, e no entanto não deixavam de vir para o culto. Mas quando alguém me liga, minha mãe liga desesperada: ó, você vai vir para cá? Eu falei: vou. Toma cuidado que eu vi um tiro meio-dia. Eu falei: é? Ele já foi para longe, querida.